Todos. Uma alegria, um prazer receber todos vocês aqui. Sejam bem-vindos. Sei que todos já conhecem a nossa casa, mas nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Então, em nome da nossa diretoria, agradecemos a presença de vocês nesta noite de sábado, não é? E então nós, pela presença de vocês, a gente percebe o carinho, o respeito que vocês têm pelo Grupo Cáritas, que neste mês estamos completando 8 anos de atividade aqui neste bairro. Passamos por várias localidades, né, aqui mesmo, passamos por várias casas, até chegar aqui à nossa sede própria. E aqui desenvolvemos o nosso trabalho, aqui desenvolvemos as nossas atividades em prol da comunidade aqui. Para que nós possamos iniciar esse nosso encontro, recebendo nosso companheiro Manu, que vai... a ele está a cargo da nossa palestra da noite. Como de costume, nós sempre fazemos a nossa preparação, a nossa ligação com a espiritualidade, e para que possamos fazer essa conexão, nós chamamos a nossa companheira Kátia, que está encarregada aí da prece inicial. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, nós vamos assim, neste momento, aproveitando a energia maravilhosa da casa, né? Vamos procurando fechar os nossos olhos e assim, mentalizando a figura do Mestre Jesus, o qual nós somos eternamente gratos pela oportunidade, e vamos procurando envolver com muito carinho, né, esta casa que hoje comemora 8 anos, né? Vamos também procurando mentalizar o bairro, de que tanto necessita de auxílio, né? Vamos elevando os nossos pensamentos aos irmãos espirituais que auxiliam no trabalho desta casa, nos trabalhos de entrega de cesta básica, da sopa, e assim nos preparando para receber com muito carinho o nosso irmão que hoje vai passar a palestra. Com muita gratidão, então, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Então, nós vamos recebendo com muito carinho nosso companheiro Manu. Boa noite, gente. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, a convite do Grupo Cáritas, mas nomeando em nome do seu Valdir, eu agradeço o carinho de todos e também a oportunidade do convite de nós podermos passar aqui esses minutos, breves minutos, juntos, para que a gente possa falar um pouco mais a respeito dos ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho. E nisso, gostaria de pedir a espiritualidade da casa, com a permissão do Mestre, para que a gente consiga hoje ter esses momentos de refazimento. Esses momentos onde a gente pode, de fato, se desligar do mundo de fora, dos nossos problemas, dos nossos afazeres, e focar, de fato, aqui na nossa encarnação. Porque hoje nós estamos aqui em um grupo espírita, porque já nós podemos se tornar responsáveis, vamos colocar dessa forma, a respeito da nossa própria vida. Então hoje conseguimos estar aqui, frente ao livre-arbítrio e frente também às atitudes que nós tivemos,
e o futuro que se desdobra a inteira responsabilidade nossa. Porque hoje nós conhecemos um Jesus que educa e não que salva. Foi necessário o entendimento nosso de que um dia ele nos salvou. Mas hoje, com a doutrina espírita, estudando o Evangelho Redivivo, nós conseguimos entender que ele é um grande professor e um grande mestre. Então hoje podemos estudar e podemos ver que estamos aqui com o nosso futuro em aberto. Nós temos, claro, o nosso passado, o nosso pretérito, que interage conosco no nosso dia a dia, mas nós não podemos esquecer que os segundos futuros, que os minutos futuros, dependem do que nós fazemos hoje. Então não podemos mais agir como se nós estivéssemos fora do controle da nossa vida. Então hoje, aqui no Grupo Caritas, nós encontramos uma âncora, vamos dizer dessa forma. É aqui o nosso ponto de equilíbrio, muitas vezes. Talvez, diante da nossa semana, os minutos que passamos aqui são os minutos que nós temos para nós mesmos. E aqui nós refletimos, aqui nós abraçamos corações que são amigos, reencontramos corações que são amigos, e hoje nós podemos, um pouco mais conscientes, podermos tratar a vida com essa responsabilidade. No trato com as pessoas, no trato com nós mesmos, diante da nossa encarnação. E hoje nós encontramos aqui no Grupo Caritas esse local onde a gente consegue nos refazermos, né? E aqui, muitas vezes, é onde nós procuramos, frente à doutrina espírita, aos ensinamentos de Jesus, um acalento para nossas dores. É aqui que nós procuramos, talvez, os ensinamentos sobre as respostas em que nenhum outro lugar nós encontraríamos. E tudo isso é a ânsia do nosso espírito para que a gente, de fato, nos encontremos. Ou seja, encontremos a nós mesmos. Coisa que nós estamos fazendo há muito, terceirizando a respeito das nossas responsabilidades, da nossa própria vida. Então eu vejo que aqui é um momento onde a gente se consagra em nós. O Espiritismo traz essa mensagem, traz essa reflexão a respeito de dar a encarnação, de dar a vida a nós mesmos, né? Ao controle dela. E hoje nós estamos aqui num sábado à noite, como o Paulinho muito bem disse. Poderíamos estar em qualquer outro lugar no sábado, poderíamos estar descansando, mas resolvemos estar aqui no centro. Porque aqui nós sabemos é onde nós encontramos o alimento do Espírito. É onde nós nos fortificamos, é onde nós entendemos e é onde a gente se conhece através do próximo. Através da sopa, em que o seu Valdir e o Paulinho começaram, desculpe se eu não citar nomes, porque com certeza existem outros nomes, mas o Paulinho e o seu Valdir era muito recorrente lá na Casa de Fraternidade, inclusive o seu Valdir, né, junto com a gente, com o Flávio, que está aqui hoje, iniciou-se ali o prato fraterno, e hoje que se desdobra aqui para o Selmi Day, atendendo tantos corações e tantas almas famintas, não só a respeito do pão que alimenta o corpo, mas do alimento que alimenta o espírito. Então nós temos aqui em Araraquara vários pontos de segurança, vários pontos, várias âncoras onde nós podemos, de fato, nos sentirmos seguros frente às nossas dificuldades. Muitos de nós, diante do movimento espírita, nós dizemos que ou nós estamos vindo
pela dor ou nós estamos vindo pelo amor. Não sei a história de todos, mas a minha foi pela dor. E pela dor, quando nós chegamos, é claro que demoramos algum tempo para buscar esse entendimento, para tentar entender essas tempestades que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nos colocam, nos jogam para cá e nos jogam para lá, e a gente, muitas vezes, sem controle desse barco, sem controle desse remo. E aí, com o tempo, com o estudo e com o entendimento, a gente vai assumindo esse controle da vida. Controle da vida no sentido dos atos. Porque nós não sabemos o que vai acontecer quando essa palestra terminar. Nós não sabemos o que vai acontecer quando nós nos colocarmos em caminho às nossas casas. Não sabemos. O que a gente vai conseguir fazer apenas? Controlar as nossas atitudes frente às provas que a vida vai nos colocar. E acredito que as provas da vida nos trouxeram aqui hoje, na busca desse entendimento. Mas ainda assim, precisamos estarmos aqui toda semana, quase todos os dias, para relembrarmos, e ainda assim não parece ser o suficiente. Porque, de alguma forma, ainda somos os mesmos. Ainda é muito difícil de a gente aceitar o convite a respeito de uma mudança. Uma mudança que é pertinente a nós. Então, talvez nós estamos vindo aqui, lendo o Evangelho, estudando, mas ainda tentando achar uma brecha para continuarmos sendo nós mesmos. Mas o convite de hoje, o convite da doutrina espírita é para que a gente deixe de fazer do nosso jeito. É o convite para que a gente tente fazer agora do jeito dele, do jeito de Deus, do jeito que Jesus nos ensinou. Mas parece que ainda nós, não enxergando a espiritualidade, sabendo que ela existe, não crendo, sabendo que ela existe, por nós não vermos, ainda assim talvez fique alguma dúvida. Por nós sabermos de Jesus e não vermos, por nós sabermos de Deus e não sentirmos muitas vezes, nos deixar a vida seguir, continuando sendo aquilo que a gente sempre foi. E aí, as dores e as circunstâncias nos convidam a abrir o nosso coração e a nossa mente, mas muitas vezes ainda a gente está preso naquilo que a gente ainda quer ser. Mas se nós estamos a par desse conhecimento, já precisamos começar a abrir mão de alguns tipos de sentimento que ainda carregamos. Precisamos começar a abrir a mão um pouco mais da vaidade, do egoísmo, do orgulho, deixar um pouco esse sentimento de lado, esses sentimentos de lado, e entender um pouco mais da fraternidade, do amor, do carinho, do amparo, não só no momento que nós estamos aqui, mas sim naqueles momentos em que a vida nos convida. E que muito provavelmente nós não estaremos disponíveis. Porque talvez eu esteja atrasado para ir para o trabalho, porque às vezes a comida está no fogo, porque às vezes eu tenho que buscar algum mantimento no mercado. Enfim, são todas circunstâncias materiais que a gente vai colocando na frente e são todas circunstâncias que a gente pode adiar um pouco. Então, se alguém bate à nossa porta pedindo algum alimento espiritual ou material, tenhamos essa capacidade de se direcionar e de se doar um pouco ao próximo. Frente àquele amigo que
que convive conosco no trabalho e que por muitas vezes a gente possa ter algum tipo de sentimento que não seja recíproco, que nós procuremos entendê-lo. Que nós procuremos entendê-lo de que, do mesmo jeito que eu procuro a felicidade, todos nós procuramos. Mas ainda cada um de nós tem um jeitinho particular. Eu posso achar que a felicidade é estar aqui hoje, reunido entre amigos. Muitos outros podem achar que a felicidade é estar agora descansando e vendo TV. Outros podem se direcionar a bares, a festas. E está todo mundo buscando o seu próprio jeito entender a vida. E a gente que está aqui estudando, logo adquirindo mais conhecimento, cabe-nos a responsabilidade de entender a limitação do outro. Antes de entender a limitação do outro, que a gente entenda a nossa. Porque o Espiritismo vem para que a gente se conheça. Nos conhecendo, a gente consegue interagir no mundo de uma forma melhor. Mas para que isso funcione numa certa sinergia, precisamos confiar na espiritualidade. Precisamos colocar todo esse conhecimento que nós possuímos através das nossas atitudes, através da interação com o próximo, fazer com que isso se torne sabedoria. Precisamos dar esse passo, porque a espiritualidade está aqui conosco. Mas aí vem a pergunta: será que nós estamos com eles? Será que pelo simples fato de nós nos encaminharmos ao grupo Caritas, com nossos meios de transporte até aqui, nos coloca perto de Jesus? Nos coloca perto dos mentores espirituais da casa? Não põe. Não põe porque a gente está falando a respeito de sentimento. Então, onde o nosso coração está, é lá que estaremos. Então, se porventura nós estamos aqui agora, mas a gente está pensando no que a gente vai fazer amanhã, ou que depois de amanhã é segunda, já nós não estamos mais aqui. Então, nós precisamos aproveitar os momentos que nós temos para estarmos de corpo e alma. Talvez isso nos ajude através da ansiedade, dar uma diminuída, né? Se nós estivermos de corpo e alma nos momentos oportunos, poderemos absorver mais o conhecimento. Não só o conhecimento, mas aproveitar mais as relações. Aproveitar os minutos. Eu não sei quanto tempo vocês ficaram naquela casinha, né, alugada, que hoje acho que está o Flávio, né? Não sei quanto tempo ficaram. Nós estamos cerca de 10 anos ali na casa de fraternidade no Vale do Sol. Mas daqui a pouco a gente vai embora. Daqui a pouco a gente vai para um outro lugar. E todos aqueles 10 anos que nós vivemos ali, como que foi vivido? Foi vivido com qualidade? Ou foi vivido que, nossa, hoje tem centro? Nossa, tem que ir lá. Nossa, hoje tem palestra. Ai, tem que ir lá. A hora que você vai, né, se desentende. E aí arruma confusão. Ou chega tarde. Então vejam que dos momentos em que Deus, Jesus, nos proporcionou a estarmos juntos, felizes, interagindo e fazendo um bem maior, muitas vezes a gente continua sendo nós mesmos, esquecemos dos ensinamentos de Jesus, do convite à transformação, e aí a gente acaba não aproveitando, né? Porque nós estamos ali com outros interesses, com a cabeça em outro lugar, e aí a gente vai vendo a vida passar. E aí a gente vai vendo esses momentos que a gente vai relembrar e vai dar valor muitas vezes só depois que passou.
Então a gente vai ver, nossa, que saudade lá do início do Caritas, né? Mas onde eu estava no início do Caritas? Eu estava presente? Então eu acredito que nesse momento, que a partir de hoje, o exercício é que a gente se faça presente em todos os momentos da nossa vida. Se nós nos propomos a vir aqui, estejamos aqui. Meia hora, 40 minutos. O que vai acontecer amanhã? Está fora do nosso controle. Está fora do nosso controle. O que está no nosso controle? Como eu vou reagir às circunstâncias. E aí, conta-se que durante uma grande tempestade no mar, um navio foi violentamente sacudido pelas ondas. Relâmpagos cortavam o céu e trovões assustavam até os marujos mais experientes. No meio do desespero geral, um pequeno menino viajava a bordo com seu pai, que era o capitão. Enquanto todos corriam de um lado para o outro, tentando proteger o navio e salvar as suas vidas, o menino estava tranquilo, sentado num canto, brincando com um pedaço de corda. Assim, como esse menino, precisamos ter essa calma. Porque ali, diante daquele tumulto, os marujos perguntaram para ele: estamos prestes a perder a vida. E você está tranquilo desse jeito? Aí ele falou assim: estou tranquilo porque o meu pai é o capitão. Ou seja, ele tinha confiança de que o pai dele conseguiria, diante daquela tempestade, não naufragar e sobreviver. Então podemos fazer uma relação frente à nossa vida, que às vezes pode estar ali uma calmaria, ou pode estar uma tempestade. Mas aí, nós temos que lembrar que quem está no comando? Deus. Deus está no comando. Sabendo disso e sentindo isso, não precisaríamos ter ansiedades. Acredito. Estaremos tranquilos. Mas por que eu ainda penso no futuro? Por que ainda tenho medo das circunstâncias? O que de fato a gente tem feito? Tem confiado? A gente sabe que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Por que nós achamos que conosco seria diferente? Ou melhor, ele seria indiferente. Por quê? E frente a essa palestra, esse assunto que nos vem à tona para que a gente possa falar hoje, e é um assunto muito pertinente a mim. Porque às vezes eu fico ali, pô, o seu Valdir convidou a gente para fazer uma preleção, mas qual que é o tema? Eu fico, penso no tema, cai nesse tema de novo, né? Eu vou procurando, eu falo, pô, isso daqui eu preciso falar e preciso ouvir. Porque às vezes quem está no comando sou eu. E aí a gente sabe o que acontece quando a gente está no comando. Pela nossa falta de conhecimento, pelos nossos sentimentos nocivos ainda, colocamos os pés pelas mãos. Quando nós colocamos de fato o comando nas mãos do Pai, nós buscamos entender, através das circunstâncias, o que a espiritualidade está nos dizendo e, o mais importante, o que nós temos que fazer frente à tarefa que cada um de nós assumimos. O que cada um de nós aqui tem que fazer. Será que isso está claro para todos nós? Não estou falando em termos de assumirmos responsabilidades em centros espíritas ou órgãos religiosos. Estamos falando a respeito
da nossa própria vida. O que o nosso espírito tem pedido para que a gente faça? Talvez seja alguma coisa que não tenha nada a ver com abrir um centro ou frequentar uma sopa. Talvez seja para perdoar um amigo, ser mais paciente no trabalho, ser mais carinhoso dentro de casa. Essas são as nossas tarefas. Não precisamos almejar mais nada além daquilo que o Espírito nos pede. Mas para que a gente ouça o Espírito, a gente precisa se conhecer. Para que a gente ouça o Espírito, a gente precisa abrir mão das coisas que a gente está acostumado a fazer. E fazer aquilo que a gente não quer. Conversar com algum desafeto causa uma certa ansiedade. Perdoar alguém causa uma certa ansiedade. Mexe no orgulho. Mas essa pessoa não merece ser perdoada. Mas aí ao mesmo tempo vem um pensamento e fala, mas quem sou eu para julgar? Então talvez essa seja a nossa tempestade, em que precisamos de Deus no comando para que a gente possa entender e agir da melhor forma. E aí, sobre essa passagem, né, por essa analogia, com tempestade, com barco, temos uma passagem ali em Marcos, no capítulo 4, de versículo de 35 a 41, que fala o seguinte, né? Jesus acalmando a tempestade. Eu acredito que todos nós já vimos essa passagem, ou talvez as pessoas que já estudaram o NEP, já chegaram nessa parte aí do NEP? Não, ainda não? Não chegou, Paulinho? Não. Então tá bom, vamos lá. Então vamos aqui trazer essa passagem à luz da doutrina espírita, né? Se estiver faltando alguma coisa diante desse nosso entendimento, por favor, vocês me complementem, né? Mas a passagem começa dessa forma. Ao entardecer, Jesus diz aos discípulos, passemos para a outra margem. E eles partem de barco. Jesus, cansado, adormece na parte de trás, sobre uma almofada. De repente, uma grande tempestade de vento se levanta. As ondas invadem o barco, que começa a encher de água. Jesus se levanta, os discípulos, né, ficam ali desesperados e vão acordar Jesus. E aí, Jesus levanta e diz, silencia, acalma-te. E o mar acerena e a tempestade passa, né? E aí, Jesus pergunta aos discípulos, eu acredito que essa pergunta possa ser feita para nós hoje, frente à nossa vida e frente às nossas dificuldades que nós estamos enfrentando. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que, Manu, você é tão medroso? E já não demos provas suficientes de que estamos juntos nessa tempestade? Porque ainda assim o desespero bate no nosso coração, se sabemos que o Mestre nos acompanha? O que falta para que isso se torne uma realidade dentro do meu coração? E agora talvez eu entenda o porquê desse tema. Porque ainda me sinto medroso. E talvez nós também, frente às dificuldades da nossa vida. Mas aí ele pergunta, até quando? Até quando, diante da doutrina que nos liberta, continuamos preferindo ficar acorrentado frente às nossas
dificuldades? O que mais eles têm que fazer para que a gente se jogue nos braços deles? O que mais? E quando Jesus diz ali, passemos para a outra margem, isso quer dizer que, diante da nossa vida, nós precisamos fazer certos trajetos. O que me garante, novamente, que sairemos daqui e que iremos chegar em casa em segurança, sem nenhuma batida de carro, sem nenhum ou algum tipo de intervenção. O que nos garante? Nós não sabemos. Mas nós precisamos. Com certeza, os discípulos ali, quando Jesus convidou eles a atravessarem, seria uma travessia tranquila. Não teria nenhum tipo de problema. Mas não. As coisas não saíram do jeito que eles estavam pensando. E quando as coisas não saem do jeito que nós pensamos, provavelmente a gente desespera como eles se desesperaram, esquecendo de quem estava no barco, dormindo, tranquilo, porque sabia que nada aconteceria. Então, se Jesus tinha essa tranquilidade, por que nós não adquirirmos? Por que nós ainda não adquirimos? E aí, frente a essa passagem, à luz da doutrina espírita, a gente vai ver que esse barquinho é a nossa vida. É a nossa encarnação, o nosso corpo físico. E a passagem de uma margem para a outra é o nosso tempo de vida. E nesse nosso tempo de vida poderemos encontrar um mar tranquilo, e muitas vezes, e um mar revolto. Todos nós aqui, diante das nossas histórias, nós sabemos quantos problemas nos afetaram, quantos tempos de calmaria, épocas de felicidade, épocas de tristeza. São todas situações que acontecem diante da nossa jornada, do início ao fim. E aí o grande questionamento que nós nos fazemos a partir de hoje, vamos colocar só a partir de hoje, que está valendo só a partir de hoje. Vamos fingir que a gente não conhecia nada disso, de hoje, né? De agora até atrás. Vamos pensar que, a partir de agora, diante das dificuldades destas intempéries do tempo, vamos assumir agora uma postura com mais confiança em Deus, mais confiança em Jesus. Porque nós necessitamos, já que estamos encarnados, dessa tranquilidade, para que a gente possa discernir e agir, ou escolher da melhor forma. Ter mais clareza. Porque ali, às vezes, frente ao desespero, nós não conseguimos ver uma solução. É porque nós estamos fechados em nós mesmos. E achando que tudo depende da gente. Mas o contexto é amplo. E se nós estamos parceiros da espiritualidade amiga, logo depende de nós. Se nós nos esforçamos aqui, eles se esforçam de lá. Se nós nos esforçamos aqui, eles reconhecem os nossos esforços e nos auxiliam. E sabendo desse auxílio, vem a pergunta ainda: por que tens medo? Por que ainda sentimos insegurança? Por que ainda nós não confiamos em nós mesmos?
sabendo que Deus é nosso Pai. E aí, a gente, frente a esses minutos que nós temos, eu espero que possamos aproveitar a nossa oportunidade aqui na Terra com mais proveito. Proveito evangélico, proveito no sentido de nutrir o espírito, proveito no sentido de ser feliz quando nós vermos os outros felizes. Que a felicidade do outro seja o motivo da minha felicidade. Que a gente consiga compartilhar o que nós temos, compartilhar o nosso tempo, compartilhar as nossas dores, as nossas alegrias, para que a gente veja que todos nós estamos com o nosso barquinho enfrentando tempestades e enfrentando mares tranquilos. Mas diante dessa jornada, a gente viu que depende da gente. Não é porque nós somos espíritas, que nós temos o conhecimento, é que nós teremos a ausência de provas e a ausência de expiações. Não se trata disso. Se trata de nós podermos entender que isso não é um castigo. De que qualquer coisa ou qualquer prova que aconteça na nossa vida não é um castigo. Pode ser um resultado de outra vida ou dessa mesmo. Mas o grande lance é que a gente não vive só de resgatar karmas, vamos colocar dessa forma. Porque enquanto a gente viver pensando que só está resgatando, a gente não vive o presente para o futuro. Porque o presente hoje, né, vai ditar para onde nós estamos indo. Então, para que no futuro eu não tenha medo, o que eu tenho que fazer aqui hoje? Só esperar o resgate e falar, não, peraí, já assumi a responsabilidade da minha vida e vou fazer diferente. Se Lucas disse, se eu não me engano é Lucas, que um ato no amor cobre uma multidão de pecados, por que eu vou ficar de mãos atadas? Por que eu vou ficar esperando? Será que a nossa espera está condicionada ainda à falta de confiança? Será que a nossa espera aqui, ou a nossa vinda, apenas a nossa vinda ao centro espírita, é o suficiente para essa mudança? Será? O que falta para que a gente sinta, entenda e viva de fato o Evangelho? E a proposta aqui, quando a gente fala de viver o Evangelho, não é largar a nossa vida e viver como Francisco de Assis. Que a proposta não é essa. Pelo menos a minha, diante daquilo que eu busquei me entender, não é essa, para mim. Talvez para outras pessoas possam ser, mas para mim não é. Mas frente àquilo que é viver evangelicamente. Viver amorosamente. Viver intensamente. Sem medo. Sem mais medo. E sim confiantes de que Jesus está conosco. De que Deus está no comando. E se Deus está no comando, nós podemos ficar tranquilos. Tranquilos, mas não irresponsáveis. Tranquilos e responsáveis pelo que nós fazemos. Porque a doutrina nos traz essa luz a respeito da responsabilidade. E nós agindo com responsabilidade, logo conseguiremos entender
logo conseguiremos observar e assim acertar um pouco mais. E se errar, a gente erra e corrige rápido. E aprende com os outros. E assim a nossa caminhada vai ser mais rápida, vamos dizer assim. Então eu agradeço o tempo, não sei se eu passei um pouquinho, né? Mas uma grande felicidade, né, para nós estarmos aqui hoje no Grupo Caritas, revendo corações que pouco se encontram, né? A Soninha e o Zé fazia tempo que eu não via, né? Mas quando o Flávio e a Isa também fazia tempo que a gente não se via. Seu Valdir. Mas quando a gente se vê, parece que o tempo não passou. Parece que foi ontem. Mas isso são os reencontros que nós agradecemos e nos sentimos felizes do que o Espiritismo vem nos promovendo. Não é? E a gente precisa, nesse abraço fraterno, nesse carinho, recarregar as nossas energias para que a gente consiga caminhar. Porque todos nós aqui, como nós vimos, temos problemas. Mas juntos, no amor, juntos nessa embarcação, com Jesus à frente, conseguiremos fazer essa travessia com mais tranquilidade. Então agradeço a todos, agradeço ao convite, né? E que venha aí mais 8, 16, enfim, mais longos anos ao Grupo Caritas. Muito obrigado a todos. Manu, nós que agradecemos, né, a tua presença, as tuas palavras. Agradecemos a Rê também, né? Companheira, tá junta, tá sempre junto. Então a gente não pode só agradecer quem vem aqui e fala, e vem aqui tem a incumbência de falar, mas agradecemos também as pessoas que nos dão apoio, que estão sempre juntos, né? E que nos auxilia no nosso equilíbrio. Então, obrigado a vocês dois por estarem aqui, tá bom? Também agradecemos a todos vocês mais uma vez pela presença. Nós vamos convidar a Ritinha para vir fazer a prece final e depois tem, né, Valdir? Tem. Nós vamos convidar a nossa companheira Rita, que é a Ritinha que vai fazer a prece. E depois nós temos aí a nossa confraternização. Nós vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, visualizando a figura amorosa de Jesus aqui entre nós. E nós temos muito a agradecer, não apenas o Grupo Caritas, mas todos esses corações aqui presentes, que, como bem disse o nosso irmão, nos auxiliam, nos apoiam através de orações, de ações, palavras, o próprio carinho. Querido Mestre, nós te agradecemos por tudo que nós recebemos. Te agradecemos pela alegria, pela felicidade. Agradecemos pelas angústias, pelas aflições, pelas preocupações, por todas as dificuldades que tivemos, porque sabemos hoje que tudo é aprendizado, tudo é lição dada, nem sempre assimilada, mas nós sabemos também que, se necessário, elas serão repetidas para cada um de nós, individualmente e coletivamente. Nós te pedimos, querido Mestre, que possamos sempre ter em mente que não apenas aqueles corações que nos buscam aqui nessa casa, ou aqueles irmãos que abrem as portas da sua casa tão alegremente, mas que possamos ver a todos, indistintamente, aqueles que não nos recebem, aqueles que não sorriem para nós, aqueles que fecham os portões, que são também nossos irmãos, e com muitas vezes são os mais necessitados. Que possamos enxergar a todos como pontes,
pontes de ligação até Deus nosso Pai, que possamos sempre estender as mãos a cada um e entre nós também. Não permita, querido Mestre, que nos convencemos em nenhum momento que estamos fazendo demais, mas que nós possamos sempre ter a convicção que podemos fazer mais a cada dia, que possamos ter a perseverança, ter o amor, ter a fé no futuro, como o nosso irmão também nos lembrou, que possamos ter a certeza que quem está à frente desse barco está comandando de fato, que ele não está à deriva, e que o caminho a qual nós estamos trilhando junto a ele é diretamente ao nosso Pai, que está nos aguardando ansiosamente de braços abertos. E assim, nós faremos agora a prece que esse irmão tão querido nos trouxe, que é completa, que é perfeita, que diz tudo aquilo que nós necessitamos, que ela possa ser revertida em bênçãos, a esta casa de bênçãos, a todas as casas desse bairro, que possa envolver e fortalecer todos os corações aqui presentes e todos os corações daqui, deste bairro também. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja.